Olá pessoal, mais uma vez estamos de volta aqui através do canal Denis e Lucélia 1977@gmail.com. Pedimos a ajuda dos amados para que possamos expandir o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho. Temos no canal alguns trabalhos, algumas composições que queremos levar adiante. Então, se algum dos irmãos se agradarem de alguma letra, entre em contato conosco através do nosso canal e nós conversaremos, certo? Através desse canal, queremos divulgar o nosso trabalho e, através do mesmo, também divulgar a palavra do Senhor. Você vai ouvir as composições, as quais nós temos colocado no canal, e também você vai ouvir a mensagem da palavra de Deus, certo? Então, queremos que os nossos amigos e amados nos ajudem a levar esse trabalho adiante. Dê o seu like, compartilhe, dê aquele play lá no sininho lá para nos ajudar a levar esse trabalho adiante e também nos ajudar a evangelizar através desse canal, certo? Então, no dia de hoje, nós queremos iniciar lendo uma palavra de Deus, a qual se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 25, que diz assim a palavra do Senhor: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Amém? Então, o salmista, aqui no Salmo de número 91, em sua oração por auxílio a Deus, ele ora dessa seguinte forma, dizendo: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, e não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti espera, ninguém será envergonhado. Certo? Então, aqui o salmista Davi, ele pede por auxílio a Deus. Se a gente analisarmos, a gente vimos que Davi fora um dos homens muito perseguido, certo? Seu inimigo Saul, ele perseguira muito a Davi a ponto de querer, de uma forma ou de outra, sedenta, tragar a vida de Davi. E Davi, ele por sua vez, ele amava ao rei Saul, amava ao príncipe Jonatas, filho do rei Saul. E mesmo Davi o amando, o rei o odiava e procurava o ferir. Pois chega um certo momento que a Bíblia diz que Deus dá o rei Saul nas mãos de Davi. E um dos servos de Davi pede para Davi o ferir. Davi diz: Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Ou seja, Davi tinha muito respeito por aqueles que Deus tinha chamada na vida dele, até porque Saul, ele fora colocado rei sobre Israel, e por esse motivo Davi temia tocar na vida dele. Mas o rei Saul, por inveja da pessoa de Davi, porque via Deus trabalhando na vida de Davi, então queria ele agora ferir Davi, porque temia perder o seu reinado para Davi. E ele via que o nome de Davi estava sendo muito anunciado, além do nome dele, além do nome do rei,
Davi era o nome mais citado naquela ocasião. Então isso causou ciúme ao rei. E Davi, por sofrer tantas e tantas perseguições, por sofrer tantas represálias, Davi, ele só tomava uma atitude: buscar a Deus, certo? Então Davi, ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Veja a expressão da oração de Davi. Davi, como a Bíblia diz, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas eu confio no Senhor. Então, Davi é uma prova viva de que Deus, ele não deixa os seus desamparados, de que Deus não deixa em momento algum aqueles que chamam pelo seu nome alheio, certo? De forma alguma, Deus deixa ele aleatoriamente jogado. Aí Davi, ele diz: não seja eu envergonhado e nem exulte sobre mim os meus inimigos, que os meus inimigos, eles não se gloriem em cima de mim, que os meus inimigos não consigam destruir-me. Com efeito, dos que em ti espera, ninguém será envergonhado. Né? E Davi diz que aqueles que esperam no Senhor, de forma alguma será envergonhado. Se eu perguntar aos amigos e pedir opiniões acerca de tantas pessoas que esperaram e continuam esperando no Senhor, quantas vezes elas foram envergonhadas? Ou seja, Deus nunca a permitiu que essa pessoa buscasse, clamasse a Ele, estivesse na presença dEle e ele viesse a ser envergonhado. Isso não aconteceu, isso não acontece, isso não acontecerá. Agora, eu pergunto, essa pessoa tem ou não que estar na presença de Deus, debaixo da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus? Davi, ele estava na vontade de Deus e ele se entregava a Deus. É tão tal que ele diz assim: a ti elevo a minha alma. Ou seja, Davi se entregava a Deus de todo o coração, certo? Aí diz assim adiante: envergonhados serão os meus inimigos. Davi tinha certeza de que ele iria prevalecer e que Deus ia pelejar a sua batalha, iria vencer a peleja por ele e iria dar vitória a ele. Quem seria envergonhado em vez dele seria os seus inimigos. Então, meu irmão, se alguém anda te oprimindo, se alguém anda te perseguindo, se alguém anda te afrontando, não temas e nem o enfrente. Porque se você o enfrentar, você não vai vencer. Tão somente entrega nas mãos de Deus, certo? Porque Deus é quem vai lutar a minha e a tua batalha, a minha e a tua peleja. E é Ele quem vai nos dar a vitória. Muitos crentes saem envergonhados e perdem certas batalhas que sobrevêm à sua vida porque ele resolve lutar com as suas próprias forças. E nem eu nem você conseguiremos vencer as batalhas que têm se levantado contra as nossas vidas, porque essas batalhas, os causadores dessas batalhas, eles estão além das nossas forças, eles são superiores a nós. Mas o Senhor está acima de mim, está acima de você, está acima de nós, está acima de todos aqueles e daquilo que tem causado afronta às nossas vidas. O Senhor está acima de todos aqueles que têm incitado as afrontas contra nós. Ou seja, Deus é aquele que está acima de tudo e de tudo. Então, tudo e todos quantos se levantarem contra mim, contra a tua vida, vão cair por terra, porque Deus, Ele é quem vai pelejar as nossas batalhas. Mas faça como Davi, não queira pelejar
essas batalhas, essas pelejas que vêm sobre a tua vida, porque está muito além das nossas forças. Então se achegue, eleve a tua alma, entrega a tua vida a Deus, confia no Senhor, entrega a Ele todos os teus problemas, todas as tuas causas, e Deus ele vai entrar na tua peleja. Você lembra quando a Bíblia diz que o gigante no campo de batalha, ele incita Davi? Ele diz que iria jogar as carnes de Davi para as bestas, as feras do campo, e que as bestas iriam rasgar as carnes de Davi. E Davi, por sua vez, ele não temeu. A Bíblia diz assim, que Davi disse assim: eu irei a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, certo? Então, o nome do Senhor é quem tem que estar acima das minhas e das tuas batalhas. Os meus e os teus problemas não são nada para Deus. Mas se eu, com as minhas próprias mãos e forças, for batalhar essas batalhas, eu perderei e sairei envergonhado, porque eles estão além das minhas forças. Mas se nós, em nome do Senhor, se nós entregarmos elas a Deus, se nós pedirmos auxílio a Deus, então Deus, ele irá batalhar as minhas, as tuas batalhas, vai tomar para ele essa causa, porque ele sabe que nós não podemos resolver. Então ele vai entrar em ação e vai vencer por nós. Então Deus, ele vê as nossas pelejas, ele entra na batalha, a gente paramos, observamos e deixemos Deus agir. E Deus agirá e tão somente vencerá e nos entregará a bandeira da vitória, certo? Mas façamos que nem Davi. Aí ele diz: com efeito dos que em ti espera, ninguém será envergonhado, mas os que esperam em Deus. Em vez dele atravessar na frente de Deus, eu querer agir, não ter paciência, ficar impaciente e querer agir com as suas próprias mãos, será envergonhado, porque os seus inimigos vencerão, certo? Aí diz assim: os que sem causa procedem traiçoeiramente, ou seja, aqueles que se levantar contra mim, contra ti, serão envergonhados, porque procede de modo traiçoeiro contra a minha e a tua vida. E Deus, que nos vê na inteira, total dependência dele, vê Deus que nós nos entregamos a ele, que somos dependentes dele, aí ele age a nosso favor. Adiante diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Davi, ele entregava a sua vida por inteiro a Deus. Quantas vezes Saul perseguiu Davi, tentando tragar, matar Davi, e Davi não moveu uma palha contra Saul. Davi poderia ter feito isso, teve liberdade, Deus deu liberdade, mas eu quero te dizer que não é usando as nossas mãos, não é nós usando as nossas arrogâncias, não é perdendo a nossa paciência e nos jogando em cima dos problemas que iremos sanar, que iremos resolver eles. Não, a gente fugiremos dos problemas quando entregamos eles a Deus. Então que possamos dizer: olha, Senhor, as lutas que sobrevêm sobre a minha vida é maior do que eu não tenho nenhum poder sobre ela. Então eu entrego a ti todas as minhas pelejas, todas as minhas batalhas, porque com as minhas próprias forças não conseguirei vencer. Então, Deus, vence-as por mim, batalha por mim, luta por mim, porque tu és o meu Deus. E a ti eu elevo a minha alma. Diga assim ao Senhor, e você vai ver que Deus irá se erguer, agir. Quando usamos a expressão que Deus irá se levantar, ou que Deus se levantou do seu trono, Deus, para agir, não precisa levantar do seu trono.
essa expressão a gente vem entender que é o momento que Deus age, entendeu? Até porque a terra é o estrado dos pés de Deus, ou seja, Deus, ele está acima de tudo com a sua grandeza, que nós, a terra, diante de Deus somos comparados a nada, foram tudo criado e feito com as mãos dele, certo? Mede ele as águas do mar com a palma da sua mão. Então, por aí você vê a grandeza de Deus. Então, Deus, para agir em meio ao teu favor, ele não precisa levantar do seu trono e sair até aqui. De lá de onde ele está, basta um só toque, um só querer, a vontade dele. E tudo se resolve, tudo se acontece. Então, faz como o salmista Davi, eleva a tua alma a ele, ora, busca a ele, entrega a ele, certo? Diz a ele que as tuas causas problemáticas têm te afrontado, têm te afligido, e Deus irá agir em teu favor. E os teus inimigos, os teus incitadores, eles serão envergonhados, e Deus te dará vitória. Certo, meus irmãos? Então, que Deus vos abençoe em nome de Jesus, que você aprenda que você é dependente de Deus, que se fosse para eu entrar nas pelejas, então não precisaria estar servindo a Deus, porque eu não precisaria nem seria dependente de Deus, certo? Mas você é de Deus, pertence a Deus, você é bebê, é criancinha de Deus, e toda criancinha, ela precisa do pai para cuidar dela. Então eu e você somos crianças, então que sejamos sujeitos a Deus em tudo, certo? Para que Deus venha resolver os nossos problemas e venha resolver as nossas causas, venha batalhar as pelejas que sobrevêm sobre as nossas vidas, e seremos vitoriosos. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nas pelejas, eleva a tua alma em oração a Deus e pede socorro a Deus. Diga a Deus que você não pode, que você não é, que você não tem, que você não consegue, que você é fraco, mas que Deus pode, Ele é forte e Ele consegue, tudo está no controle dEle. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, certo? Voltaremos em breve, em nome de Jesus.